Você percebe ou está percebendo menos de R$ 2.500 por mês? Ou um salário, ou você está percebendo ou percebe um salário mínimo por mês? Mas você tem saúde. Então você é rico. Você é rico tanto quanto o Silvio Santos, por exemplo. Por quê? Porque tem saúde. O Silvio Santos tem saúde, você também tem saúde. Então o Silvio Santos tem saúde e é o rico que ganha muito. E você, que vive só de salário mínimo, você também é rico porque tem saúde. Você é o rico que ganha pouco. Rico é todo aquele que tem saúde. O que tem saúde e ganha pouco é o rico que ganha pouco. E o que tem saúde e ganha mais de R$ 20.000 por mês é o rico que ganha muito. Rico é todo aquele que tem saúde. Com essa argumentação você pode diminuir a violência no mundo. Abaixo a inveja em excesso. E o alicerce da inveja em excesso é a pobreza de espírito, né? O sucesso é a humildade. O sucesso é a humildade de espírito com eira e com beira. O insucesso, ou a falta do sucesso, ou o fracasso, é a pobreza de espírito, sem eira e sem beira. Você já ouviu falar tanto sobre a pobreza sem eira e sem beira? E a humildade com eira e com beira? Você já ouviu falar tanto sobre a ovelha negra da família e a ovelha branca, hemisfério direito? O filho bom e humilde de espírito é a ovelha branca da família. Ovelha branca da família. O filho mau e pobre de espírito, o filho mau, ruim e pobre de espírito é a ovelha negra da família. Pobre ou humilde, humilde ou pobre, o Espírito Santo de Deus é humilde. Humilde. Pobre é o diabo? Todos já estão carecas de saber disso. Pobre é o diabo. Por quê? Porque humilde é Deus. 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 E mudando de assunto, veja o exemplo do Enéas. Meu nome é Enéas. Devemos falar a verdade de uma forma discreta, de uma forma tranquila e normal. Já o Enéas, o problema do Enéas é que ele falava a verdade, mas de uma forma esquisita, bizarra, tresloucada, né? Aí ganhou fama, foi rotulado de deficiente intelectual, de maluco. Fale a verdade, mas fale a verdade discretamente, com suavidade, com discrição. Vou tentar falar esta frase. As palavras boas são como mel. As palavras tranquilas e suaves são como mel e leite. Boas para o paladar e magníficas para o coração. Mais ou menos isso. Então, nesta eleição de 2022, será que vai surgir uma terceira via? Mais um Enéas? Eu até votei, nem pensei em votar no Enéas. Mas por que você votaria no Enéas? Nesse Enéas que pode surgir. Esse outro Enéas que pode surgir agora em 2022. Esse novo Enéas seria o Ciro Gomes? Hein? Mas o problema é que no jogo político é Lula ou Bolsonaro. Não tem jeito. O Bolsonaro seria o menos ruim. E essa expressão, pode tirar o cavalinho da chuva. Escolha o seu candidato, vote nele. Agora, se o seu candidato ganhar e você continuar só trabalhando e desprezando ou rejeitando o estudo, se você continuar só para trabalhar sem estudar, o presidente vai ganhar. Ele vai ficar lá em Brasília com a equipe ministerial dele e você vai ficar como um cavalinho de carrossel, rodando, rodando, rodando e saindo do nada para lugar nenhum. Quem só pensa em trabalhar e detesta estudar, fica como um cavalinho de carrossel. Roda, 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 roda e sai do nada para lugar nenhum. De novo, lembre-se que o mercado, observe esta metáfora, esta comparação. O mercado é como uma carruagem com 6 cavalos. Com 6 cavalos. Quem só pensa
em trabalhar. Quem só vive para trabalhar e detesta estudar, será um desses 6 cavalos da carruagem. Agora, quem trabalha e encontra disposição, cria coragem e procura estudar para valer, pode vir a ser o cocheiro ou o passageiro dessa carruagem. O cocheiro representando a classe média e os passageiros da carruagem representando a classe média alta ou a classe alta, os ricos, né? Se você vive no seu dia a dia só para trabalhar e detesta estudar, você será um dos cavalinhos da carruagem, com certeza. É muito raro uma pessoa que só vive para trabalhar e consegue ser bem-sucedido na vida. Repito, o sucesso é a humildade de espírito, com eira e com beira. O fracasso é a pobreza de espírito, sem eira e sem beira. Jesus é a humildade de espírito, com eira e com beira. Lúcifer, o dragão, Drácula, é o fracasso. É o fracasso, a pobreza de espírito, sem eira e sem beira. Repito, pobre ou humilde, humilde ou pobre, o Espírito Santo de Deus é humilde. O dinheiro nunca falou mal de você, o dinheiro nunca te fez mal, o dinheiro nunca odiou você. Por quê? Porque o dinheiro é um objeto inanimado. O dinheiro é apenas um pedaço de papel. Vocês falam tão mal do dinheiro. Quantas pessoas que falam mal do dinheiro e até o amaldiçoam e dizem que o dinheiro é o caminho da perdição, né? Interessante. Mas ao mesmo tempo você não consegue viver sem este dinheiro, sem ele, sem o dinheiro. E o dinheiro só não é importante para quem está no cemitério, mas para quem está vivo, dinheiro é importante sim. E muitas vezes, quando falta dinheiro, no dia a dia dos casais, esta falta de dinheiro desencadeia o divórcio. Quando eu falo que o muito com fé em Deus também é bom, eles dizem, não, eu sempre ouvi dizer que o pouco com fé em Deus é muito. O pouco com Deus é muito. Mas como? Por exemplo, eles dizem que o pouco com Deus é muito. E passam o dia todo falando palavrões, falando mal demais dos outros, porque falar mal dos outros é normal. Destrutivo é quando a pessoa fala mal demais, né? Programas policiais sensacionalistas, futebol no TV a cabo, em excesso, novelas. O pouco com Deus não é muito? E se Jesus de Nazaré estivesse aqui, ele viveria assim? Jesus de Nazaré, aquele rapaz com 17 anos, por exemplo, ele viveria verbalizando palavrões todo dia, toda hora? É um palavrão se acontecer uma vez perdida, uma vez no mês, uma vez perdida na vida, mas todo dia, toda hora. E a grande hipocrisia, o grande fingimento é o seguinte, que o católico pode pintar o 7. O católico fala palavrões todo dia, toda hora, fala mal demais dos outros, os evangélicos também. O católico fuma, bebe, se prostitui e morre e vai para um lugar bom. Agora, se o evangélico disser um palavrão, uma vez perdida na vida, aí os católicos dizem logo assim. E os que não são católicos, os que não têm religião? Esse aí não é verdadeiro evangélico. Você acredita nisso? Que o católico, e a expressão eu sou católico ou eu sou evangélico significa o seguinte: se a pessoa diz que é católico ou evangélico, significa que ele não precisa ler a Bíblia. A maioria deles usa a Bíblia como desodorante. E é o que acontece nas escolas também. A maioria dos alunos nunca leem, a grande maioria, nunca leem os livros do currículo escolar, né? Usam os livros do currículo escolar também, como na religião e nas igrejas evangélicas, usam os livros do currículo escolar como desodorante. Esta é a grande questão, né? É só o presidente, com a sua equipe ministerial, que vai resolver tudo sozinho?